a pergunta que, assim, eu sempre ouvi isso o tempo inteiro, tipo, não é adolescente, é aborrecente. Aborrecente. Uhum. Por que eles são conhecidos como aborrecentes? Por que esse termo é tão usado assim? Então. Acho que até eu já usei. Não, eu também já usei, né? Todo mundo, acho que em algum momento já chegou a usar esse termo. E esse termo aborrecente, hoje em dia, pensando também no contexto clínico, eu entendo que é o termo que a gente dá para a gente se isentar da nossa responsabilidade como adolescente e de achar que o problema é o adolescente e não a sociedade. Sim. Na verdade, eu acho que o problema em si eu vejo muito mais como nós adultos. Eu acho que todas as fases da vida que não são a fase adulta é meio que vista como um problema. A criança é chata, o adolescente também é chato, o idoso é chato também, né? Todo mundo que não Eu acho que idoso é bonzinho, né? Não tá no assunto aqui, mas... Gente, nem todo idoso é bonzinho. Exato, e a gente às vezes tem essa perspectiva também, né? Principalmente quando a pessoa foge ou não está ainda pronta para se encaixar em um modelo de produção, né? Uhum. Então, a fase adulta, ela é a fase produtiva. O mundo, ele é feito para os adultos. Ele não é feito para criança, não é feito para adolescente, não é feito para o idoso. Ele é feito para os adultos. Então, todo mundo que não é adulto é chato. E o adolescente é o aborrecente. Sim. E é o aborrecente principalmente porque ele não se encaixa realmente. Ele vem para desafiar essa nossa lógica de adulto. Por exemplo, o que a gente que é adulto, o que a gente gosta? A gente gosta de previsibilidade, a gente gosta de estabilidade, a gente gosta de coisas muito definidas, sabe? Estáticas. E o adolescente não, ele vem querer ser criativo, ele vem mostrar que ele quer ficar no ócio, sim, ele quer só ficar de boa, deitado no celular, vendo coisa no celular, ele quer experimentar coisas. Né? Exato. E isso desafia esse nosso modelo, né? A gente tá o tempo todo querendo moldar o adolescente como uma pecinha para encaixar em uma lógica de produção. Uhum. E a única coisa que a gente consegue produzir nisso é produzir sofrimento. Sim. A gente gera sofrimento nesse adolescente quando a gente tenta fazer com que ele se encaixe nesse nosso modelo à força. Sim, você está falando isso, e aí eu penso no seguinte, que você falou assim, o mundo não é feito para criança, não é para adolescente, não é para idoso, não é para adulto. Mas nesses 4, eu acho que é muito menos para o adolescente. Uhum. E eu vou te falar por quê, em minha opinião. Uhum. A criança, ela tem um mundinho dela, onde ela só tem que brincar. O velho, ele tem o espaço dele, que é, tipo, aposentar. Isso, já contribuir, quero descanso. Já fez isso. O adulto tem o espaço dele, que é o mundo normal, mas o adolescente, ele fica naquele limbo, naquele meio termo, tipo, e aí? E aí os adultos cobram ele muito, porque, e aí, filhão, você não tá produzindo, você também já não é mais uma criança, é igual a minha mãe. Tipo, você já não é mais uma criança que posso passar a mão na sua cabeça aqui e você fazer nada, mas também não é um adulto. E aí, vai fazer o quê? É que minha mãe foi muito mais sutil. Mas se ela ter sido um pouco incisiva ainda, vendo alguns casos, ela foi muito sutil. Mas, olha, acho que o mundo não acaba encaixando no adolescente. Ele tem que achar o mundo dele. Isso, exato. Né? E a gente cobra muito por essa definição, sendo que é um período para entender se realmente essa pessoa se encaixa na definição ou não, né? E aí, por isso que é chamado de aborrecente, porque nós não queremos lidar com ele. Exatamente. A gente se incomoda se o adolescente tá no ônibus, falando alto, brincando. Isso a gente sabe, é inquieta, né? A gente tá trabalhando, voltando no serviço, vê aquele meio mundo adolescente gastando a energia dele. Eu perdoo porque eu era esses caras. Então. Nossa, quantas vezes eu levei xingo de trabalhador cansado no ônibus, tipo, falando bolão pra mim. Porque eu era igual, eu era esse cara, causando. Depois de adulto eu vi isso aí e falei, deixa lá. Não, a gente não tem nem energia, a gente tá tão... o que é cansativo mesmo é nossas rotinas de trabalho. Às vezes tá trabalhando 8 horas semanais, às vezes só querendo entrar no ônibus, ir pra casa e descansar, sabe? E tá nessa dinâmica acaba também deixando a gente com estresse. E a gente vê o adolescente se divertindo, porque tá se divertindo. Tá brincando com os colegas, tá paquerando. Sim, porque não tem CLT, né? Não tem nessa. Exato, tá ocupando um espaço urbano, que isso também é importante, né? Ocupar o território. Então, isso gera essa inquietação na gente, né? Sim, demais. É porque, assim, eles se colocam como... Acho que... Vou brincar aqui, mas será que nós adultos temos inveja dos adolescentes? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem inveja sim, né? Acho que a gente tem inveja sim, muitas vezes, mas não queremos admitir. Então, porque aí, por exemplo, é que a gente tem que trabalhar para ter nossas coisas, eles não precisam disso necessariamente. Né? Eles têm muita facilidade em brincar, socializar, tal. A gente não tem essa facilidade porque, como você disse, é tudo muito paulatinado, tudo muito... não
ditatorial, mas tudo muito Quadradinho, quadra- né? não dá pra fazer muita coisa, né? Uhum. A gente até consegue, né? Mas aí geralmente consegue no final de semana só. Uhum. Não dá pra, por exemplo, sair pra algum lugar no meio de semana. Até dá. Mas você vai pagar o preço no dia seguinte pra acordar cedo pra trabalhar. Então, eles têm essa facilidade de acordar cedo, acordar tarde. Uhum. Cedo não, facilidade não. Eles acordam tarde, a hora que eles querem e tal. Uhum. Né? Então, é mais ou menos por aí. Acho que a gente tem uma certa inveja deles, né? Isso, exatamente, né? Mas sabe o que eu penso também? É que assim, eles, as pessoas, como você falou, fogem de orientá-los, mas por conta dessa aborrecência, de, pô, vou ter que falar com esse menino aqui, mas é porque eles ficam muito expansivos em tudo, principalmente no pensamento deles. E aí a pessoa que não está acostumada vai lidar com o adolescente e quer colocar a ideia dele, porque ele já construiu uma ideia. Ou, geralmente é o adulto, ou um terapeuta, sei lá, o professor, já instituiu a ideia dele. E não quer abrir para o outro. E aí vem a falta de empatia, talvez, que agora não é só no mundo adolescente adulto, mas no mundo geral, né? Uhum. A gente não quer abrir empatia. Exato, e a gente não quer exercitar uma escuta ainda, né, com esse adolescente. Na verdade, a gente também não exercita essa escuta nem com a criança, né, a gente geralmente impõe muito da gente, mas com o adolescente ele tá nesse movimento de querer ser escutado muito mais que a criança. Sim. Né, porque a gente tá mudando essa construção dessa relação, tá deixando de ser uma relação criança-adulto para ser uma relação adulto-adulto. Uhum. Então ele tá tentando conquistar esse espaço, sim, no mundo adulto, né, gradativamente, com independência, com autonomia, vai aos poucos tentando construir isso. E a gente precisa ter essa escuta também, para entender o que esse adolescente está querendo dizer. Sim, né? sim.